e beija. Então, como fazer essa diferença do que é carinho, do que é afeto e do que já está partindo aí para outros meios de abuso? Então, cabe também a gente ter um bom senso, né? Por exemplo, eu vou visitar você, eu tô vendo seu filho todo alegre e tudo. Embora a gente anda escaldado de tantas situações, mas a gente percebe que se a criança tem aquela confiança, né, do abraço, percebe se tem alguma intenção, alguma coisa assim, porque às vezes também a pessoa não vai fazer na frente de outra, né? Mas dá pra gente notar algumas coisas. Normalmente, aquele filho mais preferido, aquele que ganha mais presente do pai, sabe? Tem uns que são mais assim. Eu já ouvi cada coisa naquele creche. Nossa. E pessoas falarem, sabe? Que de madrugada levantava quando a mãe dormia e ia lá mexer nas filhas, sabe? E filhas biológicas. Que fez aquilo tantas vezes. A pessoa nem se cuidava, com medo de acordar e ver que era realidade. E quando acordava, via que estava. Entendeu? Às vezes não consumava o ato sexual, mas praticava o abuso de qualquer forma. Tocava, mexia e tal, sabe? E depois, com o passar do tempo, viu que foi fazendo também com a irmã mais nova. Entendeu? Então, assim, é importante a gente quebrar o ciclo de violência. Tomem providências. Eu ouvi outras situações que o pai abusou do filho, depois abusou da filha, abusou de um outro, ficou foragido porque foi mexer com o filho de um que era, né, da pessoa que tinha sua própria lei, foi linchado, quase foi morto e tudo. Mas assim, se tem um instinto de agressor, se ele tem aquela coisa de abusar, gente, não vai ser só com de qualquer criança, ele vai continuar abusando, entendeu? E se não for punido, não ser penalizado por isso, vai continuar, gente. No seu ponto de vista, de que forma deveria ser essa punição? Porque o nosso presidente ele fala de castração química, né? Entrou na seara complicada aí, hein? Você gosta, hein, André? De assuntos polêmicos. Não, é porque realmente a gente tem que trabalhar e tem que procurar os meios, né? Porque a gente tem que combater isso, né? De fato. Olha só, eu não vou entrar nessa A gente pode resposta. nem precisar entrar nesses méritos. Eu acho o seguinte, que deve ser punido sim, porque é uma ameaça para a sociedade. Sim. Se não for denunciado, se não for tratado, afastado, eu acho, inclusive, que deve ter, sim, política pública para atender o agressor. Tanto pelo Poder Judiciário, quanto pelos próprios órgãos da política de assistência. Existem alguns municípios, estados, que têm o órgão de atendimento ao agressor. Para trabalhar, porque senão vai ficar só reproduzindo, só muda o endereço, só muda aquele CPF da criança, mas vai continuar. Se for uma punição assim muito branda, por exemplo, ele vai se sentir na boa para tentar fazer algum tipo de reconciliação social ali, ou ir lá prestar depoimento ou queixa, ou se submeter a algum tipo de sabatina, aí volta, muda de endereço e continua praticando. E fora que os que praticam crime sexual contra criança e adolescente, principalmente, quando eles chegam e são presos, os próprios colegas internos, eles têm as leis próprias, né? Exato. E não comungam com a violência sexual contra criança e adolescente e punem terrivelmente. Alguns chegam a ser mortos nos presídios e tudo. Verdade. Então, assim, a gente precisa acreditar que as pessoas podem mudar, podem melhorar. A gente precisa também, muitos desses agressores foram vítimas também quando crianças. Estão reproduzindo o que aprenderam. Eu atendi famílias que cometiam violência física, psicológica, verbal, crianças, porque sofreu isso da mãe, depois sofreu violência doméstica por 2 casamentos, mudou de marido, outro também e tudo, e reproduzia nas filhas e achava natural a forma de criar, de educar dessa forma, porque foi criada assim. Amava, era uma leoa para defender as filhas, mas tinha esse comportamento agressivo. E não se enxergava agressora. Era o mais difícil. Então, assim, a gente precisa identificar isso e trabalhar nisso, tentar resgatar aquele amor. Quando a gente via que, apesar de tudo aquilo, mas que ela defendia as filhas, e não, vamos trabalhar essa família. Não é retirar essas crianças. Não, vamos tentar resgatar aquele amor e fazê-lo, tentar reconhecer que precisava mudar. Aí as filhas, depois que vão crescendo, os filhos começam a se rebelar também, não aceitar aquilo, né? Tanta violência e tudo. E começam a cometer violências também contra os pais. Tem uns que reagem, enfrentam os pais, batem, falam cada coisa terrível.
E assim, é muito triste, mas assim, quando a gente vê as famílias que conseguiram superar esses traumas, que conseguiram superar aquela tudo de violência, mudaram a realidade deles, sabe? A gente fala, meu Deus, a gente atendeu 100 casos. Se tiver um que deu certo, já valeu a pena. Sabe, assim, um que mudou de fato a realidade. E ao longo desses anos, a gente conseguiu, assim, conseguimos contribuir com algumas mudanças de realidade, sabe? E isso é muito positivo, assim, de ver naquelas famílias. Se tornaram as famílias perfeitas, 100%? Perfeito só Deus, né, gente? Mas, assim, conseguiram aprender a lidar com os sentimentos, a expressar, sabe? E, às vezes, a gente precisa dialogar com alguns órgãos que discordam, que são órgãos de proteção também. Tem uns que dizem, não, mas ali já foi tentado isso, já foi tentado aquilo, aquela família não tem mais jeito. Tem jeito. Vamos tentar de tudo, entendeu? Enquanto a vida é esperança e vamos tentar. Então, a gente não pode desistir do ser humano. São vidas que estão em jogo, sabe? Isso é muito importante. É uma responsabilidade tremenda a gente trabalhar no órgão de defesa, no órgão de proteção, sabe? E esquecer. Uma vez eu discuti, a gente estava no estudo de casa com representantes de órgãos de outro município, que as crianças estavam acolhidas aqui. E teve uma colega que disse uma frase infeliz. Fulano, que era a criança que estava acolhida, é adaptável. Ele pode ir para qualquer família. Gente, nenhuma criança adaptável. Quando eu olhei assim para ela, gente, eu chorando disse, no dia, colega, que eu achar que aquilo é mais um caso, é mais um número, que a vida não importa, eu não sirvo mais para essa profissão. Mude, vá trabalhar com números, vá fazer exatos, vá trabalhar com outra coisa, mas não com vidas. Porque não é assim. Cada vida a gente precisa pensar, aquela família é única, aqueles problemas são parecidos em algumas coisas, mas tem as peculiaridades, sabe? Cada um, e é tão, assim, quando a gente reencontra essas pessoas, tem muitas que passaram por nós em 2017, que a gente ainda existe contato, quando vê, faz aquela festa, aquela coisa. Gente, é tão bom. Jovens que cumpriram medidas socioeducativas. Gente, na pandemia eu recebi a fotografia de um diploma que tinha concluído o ensino médio. Recebeu o diploma e disse, Rafa, obrigado. Eu me emociono até hoje. Quando ninguém acreditava, nem eu acreditava, você acreditou em mim. Isso foi muito, assim, sabe? Aquela vida conseguiu, sabe, superar. E hoje é exemplo, tá fazendo faculdade, tá estudando, trabalhando e tudo. Que são outros também, são muito discriminados. Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Infelizmente, né? E as próprias famílias são discriminadas e eles também.